Olá, meus queridos. Quero trazer uma palavra do coração de Deus aí para o seu coração nesse momento. E quero falar uma palavra, talvez você nunca ouviu falar sobre essa palavra. Eu trago algumas mensagens, tem no meu canal Luz para os Corações, tem também no Facebook, tem no TikTok, um monte de mensagem. Mas eu sou talvez uma pessoa diferente, eu não prego o que eu vivo. Talvez você vai dizer que é uma loucura. Infelizmente, os verdadeiros pregadores não pregam o que vivem. Isso é, talvez para você entender, escute bem. Porque a palavra do Senhor diz que nós vivemos por fé e não por vista. Segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz que nós não andamos por vista, mas sim por fé. Imagine mesmo se eu estou mergulhado em uma situação e vou chegar na igreja e vou pregar aquela situação que eu estou pregando, que eu vivendo. A palavra do Senhor diz em Hebreus, capítulo 13, 11 e 13, que muitos dos profetas, homens de Deus, morreram na fé sem alcançar, sem tomar posse da promessa, mas as crendas que tinham alcançado a vitória. Isso é você pregar o que você não vive. Você não está vivendo aquela situação, mas você está crendo. Como, por exemplo, eu não vi Jesus. Você já viu Jesus? Não. Então eu só vou pregar que Jesus existe, que ele é real, que ele vive, se eu ver, se eu abraçar ele. Não. Eu estou pregando o que eu não vivo. Eu estou pregando o que eu creio, porque uma coisa é você pregar o que você está vivendo e vendo pela vista, como muitos pregadores que tem aí, eles até pregam o que vive, né, que querem viver, colocando Jesus contra a parede. Eles colocam o Senhor Jesus contra a parede e dizem, ou o Senhor faz o milagre, ou faz isso agora, ou o Senhor não é Deus. Isso não é fé, meu querido. É uma afronta, é um descaso, há uma aberração contra a divindade do Criador de todas essas coisas. Porque quem anda por fé, ele não precisa ver. Eu não vi Jesus. Você já viu Jesus? O Senhor disse para Tomé, Tomé, toca aqui do meu lado, está no Evangelho de João 20, 29. E Tomé disse, ó Senhor meu, Deus meu e Senhor meu. O Senhor falou para Tomé, Tomé, porque tu viste, tu creste, mas bem-aventurados são aqueles que não veem e creem. Ô meu querido, ô minha querida, o apóstolo João diz na sua primeira carta, em 1 João 3:2, que assim como ele é, o veremos. Então eu não preciso vivenciar, pregar o que eu estou vivendo, o que eu estou vendo por vista, não. Porque sempre muitas pessoas querem, é bom ter um milagre, sim, sou um pentecostal, creio na revelação, creio nos milagres do Senhor Jesus, mas nem sempre os milagres é o que vai te levar até lá. Porque o Senhor falou lá em Números 14, 22, essa nação, esse povo que se diz meu povo, que viu os meus 10 milagres, e visto os meus milagres, e agora estão murmurando, estão verdadeiramente me ferindo, pouco caso, desacreditando em mim, que eu não vou levar eles à terra prometida, nenhum deles entrarão na terra prometida. Porque, meu querido, o povo do Egito, eles poderiam pregar o que estavam vendo, os que viram, mas eles nem isso eles acreditaram. Não foi o suficiente o milagre. Não é que eu não creio no milagre, nos sinais, nos prodígios, tem que ter, Jesus faz. Creio de todo o meu coração, de toda a minha alma. Mas temos pregador aí que ele só quer pregar o que vive, porque se vê. Não, isso não é fé, meu querido. A salvação, os verdadeiros pregadores são aqueles que pregam o que não vive, mas o que crê, no que vai acontecer. Ele não prega o que vive, ele prega o que vai ver, o que vai vivenciar. Eu não vi o céu, não fui o céu, mas eu creio que existe o céu. Eu vou pregar sobre o céu porque eu fui no céu? Não.
Eu preciso ter muitas abobrinhas que muitos dizem que foi arrebatado até o céu. Isso é falta de dormir, talvez, sem comer. Deus nunca disfará da palavra dele, de levar eu ao céu, o evangelista José de Arimateia lá no céu, para mostrar o que existe um céu, ele desfazer da própria palavra dele. Deus nunca desfará isso da palavra dele. O próprio Paulo diz lá em Gálatas, ainda que eu mesmo, ou um anjo deixa do céu pregar outro evangelho, a não ser esse que eu estou pregando. E Deus nunca desfará. Tem muitos testemunhos de pessoas que talvez querem ganhar status, diz que foi o céu, o inferno. Deus me levou lá ao inferno e mostrou. Mentira do diabo, isso é coisa satânica. Deus nunca vai desfazer da palavra dele. Então a mesma coisa José deve mais dizer, José, evangelista, você não crê na minha palavra, eu vou te mostrar o inferno, vou te mostrar o céu. Já está escrito. Deus nunca desfará da palavra dele, jamais. A autoridade suprema que existe para o homem, crendo ou não crendo, é a palavra dele. Se eu crer, sou bem-aventurado. E a gente vê muito, então Abraão, quando o Senhor fez uma promessa a Abraão lá no Gênesis, capítulo 12, no capítulo 13 ele disse para Ló, olha, se tu olhar, não é bom que brigamos, que haja contenda. Se tu escolher para a direita, eu irei para a esquerda. Se para a esquerda, eu irei para a direita. Então, para o norte, para o sul. Quem anda debaixo da promessa, meu querido, ou pela fé, ele não tem a fé, não tem lado, a promessa não tem lado. Meu querido, Abraão, ele tomou posse da terra prometida sem conquistar. Lê Hebreus capítulo 11, verso 8. Ele tomou praça com Abraão, Isaque e Jacó na terra prometida e abraçou-as de longe, sem conquistar, mas ele creu pela promessa de Deus, a sua descendência tomou, porque quem anda por fé, meu querido, não anda por vista. Nós não vivemos por coisas palpáveis, que o apóstolo Paulo fala, não. Você já imaginou o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi um dos tais aí que pregou o que ele não vivia. Ele estava na cadeia pregando liberdade, lá você vê Atos dos Apóstolos 16. O cara está preso, ele está na cadeia, na marmorra, lá no cárcere, no interior, nos cantos mais preso, mais profundo, de escuridão, segurança máxima. E ele está pregando liberdade para o carcereiro. Então ele pregou o que não vivia. Se você vê Efésios capítulo 3, ele disse, eu sou prisioneiro de Cristo. Mas agora o cara lá em Filipenses capítulo 4, as pessoas estão tristes e amarguradas com a prisão de Paulo, porque Paulo estava preso e ele já sabia que eram seus últimos dias. Ele manda mensagem de alegria. Ele manda mensagem para confortar o coração das pessoas. Ele não estava pregando o que vivia. Como estava o coração de Paulo naquele momento? Paulo não deixou transparecer aquilo que ele estava vivendo naquele momento. Paulo estava preocupado com aqueles que ele tinha falado de Cristo. Paulo tinha falado que Deus é o Deus da alegria, de paz. Agora Paulo está preso. As pessoas dizem assim, que Deus é esse de Paulo, que ele pregou, que Deus liberta, que agora ele está sendo preso. Agora ele manda palavras de conforto. Regozijai-vos e regozijai mais uma outra vez no Senhor. Por quê? Paulo estava preso, mas ele estava, verdadeiramente ele sabia, não aquele momento, ele não estava pregando o que estava vivendo, ele estava pregando o porvir. Eu sei que essa minha prisão, ele não deixou transparecer em nenhum momento. Você acha, meu querido, que se eu tiver uma situação, mergulhado em uma situação, vou pregar para as pessoas vão dizer, você está numa situação dessa, você vai vir falar de Deus para mim? Você mesmo está numa situação dele. Então o cristão, verdadeiro pregador, o verdadeiro filho de Deus, ele prega o que não vive. Você pode às vezes estar com a situação por aqui, mas você tem que pregar a salvação, a libertação, a cura, a alegria. Por quê? Porque você vive pela fé, não você por vista, meu querido. Você já imaginou? Você chegar num canto, vai pregar com a cara de derrotado, cabisbaixo, e pregar para as pessoas. Veja a história de José. José estava preso, mas a alegria de José lá na cadeia transbordava e exalava as pessoas que estavam lá dele. Você acha que José não pregou sobre alegria, sobre paz, sobre libertação, sobre coisas maravilhosas? As pessoas, você acha que José conquistava o coração das pessoas? Como? O padeiro, ali o copeiro morto,
Os demais que estavam ali na cadeia, você acha que Paulo, José, as pessoas não querem ouvir uma pessoa triste, amargurada, que Deus você vai representar, meu querido? Vê a história de Jefté, Juízes capítulo 11. Jefté ele era a pessoa para ficar deprimido, filho de um casamento extraconjugal ali de Gileade. Os irmãos deles expulsaram ele de casa ali, mas ele não se deixou se elevar, ele tinha os seus valores, ele foi para Nob, e a Bíblia diz que os levianos acompanharam ele, não foi ele que acompanhou os levianos. Então, você acha que ele deixou transparecer aquela situação? Ele era uma pessoa que poderia ficar deprimido, mas ele pregou o quê? Pregou do Deus de Israel. Ele tinha os seus valores. Como é que a pessoa vai acompanhar uma pessoa triste, amargurada, de cabeça baixa? Ninguém vai acompanhar. Você falar de um Deus derrotado? Não, meu querido. Não. Infelizmente tem muitos aí contando, tendo peninha de si mesmo, deixando transparecer que é algum, sabe? Não, cara de derrotado, cabisbaixa, não. Quem é derrotado é Satanás, que já foi julgado. Independente da sua situação, meu querido. Você é um profeta. Você leu os Salmos 42, o salmista estava numa situação, ele estava pregando que, ô minha alma, por que se perturba dentro de mim? As lágrimas, o mantimento do salmista eram as lágrimas. A cada gota de lágrima que caía, regava a sua fé, regava a sua esperança. Mas o que ele falou? Ele não tinha com o que conversar, ele não tinha uma palavra para ninguém naquele momento. Mas ele conversou com a sua própria alma. Ó minha alma, isso é profeta. Você não tem com que você profetiza para você mesmo. Você está numa situação, mas você sabe que você não vai ficar naquela situação. Isso é pregar o que não está vivendo. Você está vivendo uma situação, mas os seus olhos é amplo. A sua mente é aberta para as visões de Deus. Muitas das vezes enxergamos mais pelos olhos da fé do que pelos olhos físicos. A fé enxerga mais do que os olhos físicos. Porque nós andamos não por o que vemos, coisas palpáveis. Então você entendeu que eu não prego o que eu vivo, mas eu procuro viver o que eu prego. É diferente. É diferente. A gente pregar o que vive é uma coisa. Agora, procurar viver o que se prega é diferente. Então, nem todos pregam o que vivem. Aqueles que querem pregar o que vive, mostrar, colocar o Senhor Deus contra a parede, está totalmente errado. Ou o Senhor faz, então não é fé, meu querido. Se eu sei tudo de tudo, se o Senhor me mostrar tudo, então eu não vou viver por fé. Se eu orar e Deus toda vez me responder, me revelar, então não é fé. Eu tenho que olhar para a figueira e não ver a figueira florescer. Eu tenho que olhar, isso é fé. Isso é viver, não o que está pregando. Eu olhar para a malhada do curral, não ver as ovelhas, não ver gado, que nem Abacuque. Mas ele diz no capítulo de Abacuque 3,17, ainda que tudo isso não aconteça, eu não estou vendo, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jó pregou o que vivia? Não, meu querido. Jó, no capítulo 19, 25, ele estava numa situação, todo mundo acusando, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vai se levantar ao meu favor. Ele pregou o quê, meu querido? Ele estava pregando. Imagina Jó pregar para aquele povo ali. Ele contou ele mesmo. O diabo tirou tudo de Jó, mas não conseguiu tirar a fé, a certeza, a convicção do Deus que ele se vê dentro do seu coração. Porque o diabo pode tirar tudo de nós, meu querido, menos aquilo que está dentro do nosso coração, ele não consegue arrancar. Você vê Mordecai, capítulo 4, 14 de Esther, ele diz, olha Esther, Deus te colocou, a Bíblia não fala em Deus, tu está aí nesse palácio para defender alguma coisa, faz alguma coisa, porque se tu não fizer, nem tu escapará, porque socorro e livramento virá de outra parte. Isso é fé, meu querido, isso é fé. Você vê o que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 1, ele disse, eu sei em quem eu tenho crido. Agora Paulo estava lá no cárcere para morrer. Nos seus últimos dias, manda chamar Timóteo e levar as capas dele e mandar Marco, mas ele já está dando o seu... Mas ele já sabia que ia partir. Porque estima-se que Paulo foi morto lá por Nero, né?
que queimou a cidade lá e acusou os cristãos, e nem Paulo escapou, mas Paulo sabia que tinha um propósito de Deus ali. Ô, meu querido, então você prega o que você vive, ou você procura viver o que você prega? Eu estou numa situação, vou ter que falar para as pessoas, a igreja, que nem muito dá uma de coitadinha, que há uma diferença de você pregar pela fé e usar a fé para viver, ou viver pela fé ou usar a fé para viver, que nem muitos. Muitos não vivem pela fé, muitos usam a fé para viver, se aproveitando dos dons, se aproveitando de muitos por aí, dando uma de coitadinho, escandalizando a obra de Deus, colocando Deus contra a parede. Isso não é viver por fé, meu querido, não. Viver por fé é você viver na certeza, é você não ver, mas você crer que Deus sabe tudo, vê tudo, pode tudo, e se Ele quiser, em questão de segundo, Ele faça assim. Isso é viver por fé, não por coisas palpáveis. Então, meu querido, entenda bem que eu não vivo o que eu prego, mas eu procuro viver aquilo que eu prego, porque ninguém que verdadeiramente anda com Cristo, está com Cristo, anda por vista, mas sim por fé, conforme 2 Coríntios capítulo 5 e o verso 7. Eu sou o evangelista José de Arimateia, e isso é mais uma das mensagens que eu colocarei no canal Luz para os Corações. Se inscreva aí, tá bom? E deixe o seu comentário o que achou dessa mensagem, que Deus abençoe, tá bom?